BH ou Plata? Felipe Luiz define centroavante para a Libertadores. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal SBT Rio, link na descrição. Machucado, Pedro é desfalque confirmado para o jogo de amanhã na Argentina. Com isso, Felipe Luiz definiu seu substituto para o jogo mais importante da temporada. Vene Casagrande trouxe a provável escalação do Flamengo com mudanças importantes. Portanto, tudo sobre o Flamengo iremos acompanhar agora. Muito bem, Vene Casagrande, cadê a carinha dele? Tô rindo de nervoso, Fernando Diamar. Não vou negar. Eu sei como é, Vene Casagrande. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde. Você tá rindo de nervoso também? Não, tô rindo de tranquilidade. Ó, vou te falar, o povo do Brasil nunca torceu tanto pra um time da Argentina, Que verdade? isso? Mentira, O povo é brasileiro. com certeza. Isso é a maior verdade. Agora, esse negócio de torcer, eu não tô torcendo pra Nem time eu. argentino. Nem eu. Eu não tô vocês nem vão torcendo. assistir ao jogo também. Não. Questão de trabalho. Isso aí. sim. Aí você tem Profissionalismo. Isso aí é uma questão de profissão. É verdade. Escolher o quê? Falar de unha crigel? Não. Falar de viagem? Não. Falar de futebol. Jornalismo. Aí a gente tem que fazer o quê? Assistir ao jogo. Agora, a palavra torcer é só pro fogão. E pro Vasco. Entendeu? Vocês também, entendeu? Sei que é de torcer. Vai torcer pro Racing. Racing? Não. Eu já vi Aí aquele na vídeo que eu te quinta-feira, Agora. mostrei. Aquele vídeo que eu te mostrei? Aquele vídeo tá Felicidade. guardado. Tá guardado. Tá guardado. Agora, fala, Pedrosa. A palavra secar é diferente de torcer. É, verdade. Vocês vão secar? Ela vem de quê do dicionário Aurélio? A palavra secar. É do verbo secar. vai secar o mar, Pedrosa, vai. Vai fazer algo, vai ver SBT, faz outra coisa. Olha lá, Nossa! Mas o do Racing também tá grande hoje, hein? Tá Ô, grande. Gabriel, olha. Tá pompudo. Ele não escondeu o time dele, hein? Ih, olha lá, Vene. É o time que joga em casa, tá? Que É justo. isso? E repara que o do Racing tá maior até pro lado. Tá pra pompudo. cima. E é um escudo bonito, não vou negar. Tá parecendo um cilindro. Ô, Pedrosa, bota na tela aqui. 55 mil pessoas. Quanto? 55 mil pessoas. Não, ele não vai ter pressão, não. Não Sabe tem. aquele protocolo da Comebol? Eles vão rasgar assim, ó. Vai ter show pirotécnico. Vai ter como é o nome? O sinalizador? Sinalizador. Ele vem lá do ônibus É isso. até o final do jogo. Foguetório. Vai ter Entendeu? tudo. Foguetório, tudo. Agora, bota aqui na tela os relacionados pra esse jogo do Flamengo. A gente já vai mostrar também a chegada, a festa que a torcida do Racing fez. A gente vai mostrar tudo pra você. Põe aí na tela. A gente já falou aqui, os relacionados do Flamengo, eles vão em ordem alfabética, tá? Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha e o Wallace Ian. Ele tá aqui. Vamos falar ponto por ponto. Eu vou começar falando do Juninho. Se torna uma opção para esse ataque? Como você acha que o Felipe Luiz vem? Conta pro pessoal qual é essa percepção do Juninho, porque a gente fala de improvisação, a gente fala de tudo isso e a gente tem aí, na lista dos relacionados, a gente observa um jogador que é da função, que é o Juninho. Você acha que ele vai ser uma opção pro Felipe Luiz ou Vene Casagrande? Fernandinha, sua pergunta é extremamente pertinente, porque estamos falando de um jogador que é da posição, inclusive no começo do ano ele foi contratado para substituir o Pedro, no período que o Pedro estivesse ausente por conta da lesão no joelho. E aí o Pedro volta a se lesionar e a gente fica na dúvida de quando vai voltar. O Bruno Henrique vem publicamente e diz que não se sente confortável atuando nessa posição. E aí vem essa pergunta tão pertinente que você acabou de me fazer. Por que o Juninho não é utilizado pelo técnico Felipe Luiz? E eu fui em busca da resposta. E a resposta... Você é danado, hein, Vene? A resposta, pois é, uma curiosidade que todo mundo tem, não só eu. Eu acho que todo mundo que assiste ao nosso programa fica se perguntando sobre isso. Por que o Juninho não ganha mais chances com o técnico Felipe Luiz, que foi o treinador que aprovou a contratação dele e pediu? Porém, a apuração que eu tive, a resposta que eu tive é o seguinte: internamente já se entende que de fato não foi uma contratação que deu certo. Que as características que o Juninho tem não se encaixam com o estilo de jogo que o Felipe Luiz tanto pede.
Por isso, o Juninho se tornou a última opção do elenco do Flamengo e a gente pôde observar isso diante do Fortaleza, quando o Michael entrou, o Wallace entrou e o Juninho foi entrar faltando 3 minutos. Inclusive, o Juninho não fica mais de 30 minutos em campo desde julho, que foi contra o Fluminense. De lá para cá, ele joga muito pouco, pouquíssimas oportunidades. Então, internamente, a diretoria do Flamengo, a comissão técnica, entende que, de fato, não foi uma contratação certeira. Pelo contrário, foi uma contratação que não deu certo. Muito bem. Aí, mas aí, só respondendo uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo vai fazer. Ué, por que no meio do ano o Flamengo não liberou o Juninho quando teve 2 propostas do mundo árabe? Eu perguntei isso também para a pessoa e a resposta foi o seguinte: porque eles não sabiam qual seria o desfecho da situação envolvendo o Bruno Henrique. Porque se o Bruno Henrique fosse punido naquela situação envolvendo acusação, envolvido com aposta, o Flamengo não poderia utilizar o Bruno Henrique. E aí só teria o Juninho à disposição. Então, por conta disso, o Flamengo não liberou na ocasião e na próxima janela o Juninho será liberado. Inclusive, já a gente vai falar sobre esse assunto. Agora, o Lucas Pedrosa, se o jogador não tinha essa informação, agora ele tem. Sim. Ele assistiu lá no canal do Vene Casagrande. Perfeito. Ele assistiu o SBT porque ele não Esporte. treina mal, Fernandinha. Muita gente achava que ele poderia estar treinando mal. Muito pelo contrário. Ele treina super bem, ele faz tudo que o Felipe Luiz pede. É um cara extremamente dedicado. O estilo dele no dia a dia é um estilo que todo mundo elogia. Só que estilo de jogo não se encaixa com o Felipe Luiz. Mas aí você pensa a cabeça do jogador, Pedrosa. É complicado. Olha só, a gente tá falando na reta final da temporada, jogos importantíssimos, que é o que eu falo. Se tá no banco, irmão, 1 hora vai usar. Claro. 1 hora, nem que entre 10 minutos. 1 hora vai usar. Imagina a cabeça só. Imagina só, a gente tá aqui no trabalho. Aí você descobre pela imprensa, ou enfim... Pô, olha, acontece o seguinte, o Lucas Pedrosa... Ele não é tão bom comentarista. Ele não tá na categoria que a gente acha que é aqui do programa e a gente daqui a pouco vai mandar ele embora. Olha só, como é que ia estar a tua cabeça? Eu acho que é uma questão de erro na contratação. Não é? É erro da gestão que contratou um jogador que não estava à altura do Flamengo. E isso não é demérito nenhum pro Juninho, porque poucos jogadores, poucas pessoas no planeta Terra têm condições de jogar no Flamengo. Então, o Juninho é um jogador que lá, quando ele foi contratado, 5 milhões de euros, correto? 5 milhões de euros, todo mundo já tinha contestado. Quem é esse cara? De onde ele está vindo? Em que ele foi provado? E tá tudo bem contestar, porque a torcida tem esse direito. Então, se você olha para outubro, chegando em novembro, no jogo decisivo, em que você não vai poder utilizar o atacante que você investiu 5 milhões de euros, é porque você errou nessa contratação. Então, acho que é uma questão não do Juninho, mas de quem contratou o Juninho. E olha que a diretoria do Flamengo acertou em várias peças nesse meio de janela. No Carrascal, no Jorginho e tudo mais. Mas a contratação do Juninho deu errado. Então acho que a própria diretoria tem que rever essa questão para poder acertar no que vem. E, gente, não tem nenhum crime nisso. Errar acontece no futebol. Agora foi só uma coisa hipotética. Tá. Isso aqui é o nosso careca de HD, isso aqui é o melhor que nós temos. Agora, Vene, eu vou falar o seguinte. Ih, ferrou. Vem. Agora, só um detalhe, tá? Não é porque viajou que vai ficar no banco de reservas, porque tem limite de jogadores no banco. Sim. Por exemplo, vão cortar quantos, Vene? O Vinha dificilmente vai ficar no banco de reserva, porque ele não leva 3 laterais da posição. E o Vinha, a gente sabe que não está tendo muitas oportunidades. Os zagueiros, Cleiton e João Vitor, duvido que fiquem os 2 no banco. Então, assim, o próprio Juninho, de repente, nem fica no banco de reserva. Agora, vamos olhar aqui, o Léo Ortiz foi relacionado, né, embarcou para a Argentina. Será que ele começa, Vene Casagrande? Qual é a situação hoje dele? Eu acho que ele começa. Inclusive, muita gente questionou, porque ele voltou muito rápido, e ele não teve nenhuma lesão. Gente, nos 2 últimos jogos ele não entrou em campo. Inclusive, em um jogo ele não foi nem relacionado. O problema no tornozelo foi extremamente grave. Ele saiu do estádio, foi direto para o hospital fazer exame. Então, de fato, me chamou muita atenção na ocasião ele já ser relacionado. E não foi nenhum problema ele ter colocado o Danilo, embora o Danilo, de fato, tenha caído um pouco de produção. Eu acho que ele foi preparado para esse jogo. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu acho que o Léo Ortiz começa esse duelo. O que não é nada, nenhuma loucura e nada impossível, Pedro. Cara, o Beltrão, que é um amigo que eu tenho lá na Casa TV, ele é muito amigo do Léo Ortiz. Eles disseram que eles conversaram e o Léo Ortiz estava fazendo tratamento em 3 períodos para poder melhorar essa questão do tornozelo e jogar essa partida. Então eu não duvido nada que ele vai jogar, cara. É o jogo do ano. É o jogo que o jogador mais espera o ano inteiro, que se prepara o ano inteiro para poder atuar. Então se o cara teve toda essa
preparação para poder conseguir se recuperar em 3 períodos, eu duvido muito que ele fique fora. E o Flamengo ganha muito com o Léo Ortiz, porque ele é um ótimo jogador e ele é um cara que na saída de bola é muito interessante. O que eu ia falar é o seguinte, se o... ele meteu uma. Deixa eu falar. Aí a gente ficou aqui verdade. esperando e ele ficou cri-cri. Se o Felipe Luiz não quiser escalar o Plata de falso 9, eu acho que a primeira opção que ele tinha que olhar é o Wallace Ian. Mesmo sendo um jogo em que os nervos estarão à flor da pele, o Wallace Ian entrou muito bem contra o Fortaleza. Olha, Eu não. Eu posso falar aqui como que eu escalaria o Flamengo? Eu olharia Eu pro acho Wallace que o Ian. Felipe Luiz não vai fazer isso, tá? Eu não vejo o Felipe Luiz mudando o esquema tático dele. Mas eu escalaria Rossi, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Meu meio de campo, Jorginho, Pulgar, Saul, Arrascaeta. E os 2 jogadores no setor ofensivo, Carrascal e Luiz Araújo. Luiz Araújo, Plata não? Eu posso explicar por quê agora? Vamos lá. Na ausência do Pedro, quem mais finaliza gol e quem mais faz gol? No Luiz setor Araújo. ofensivo, depois do Arrascaeta, obviamente. Luiz Araújo. O Plata não vive um grande momento. O Carrascal vive um grande momento. E temos que pensar também no segundo tempo. O Gonzalo Plata, qual é uma das melhores virtudes dele, se não a melhor? A questão física. Ele é um cara muito intenso. E eu acho que essa intensidade vai ajudar muito no segundo tempo. E aí eu deixaria o Plata e o Samuel Lino como opção para o segundo tempo. O meu time seria esse. Porque eu acho que não adianta você improvisar um jogador como centroavante. O Wallace Ian é um bom jogador. E ele O meu joga de medo centroavante. se ele fizer uma besteira, porque ele já mostrou. Pedrosa, esse é o ponto. Tem Aquele isso. jogo foi da Copa do Brasil? Foi da Copa do Brasil. Contra o Bahia, que ele foi expulso, que levou Não, 2 e depois amarelos. quando ele perdeu um perde o pênalti. A Então, Copa do Brasil. foi Atlético Mineiro, né? Isso. E aí ele também começa a criar confusão. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Esse jogo contra o Racing, esse jogo no El Cilindro, esse jogo contra o Argentino, não é só você ser o melhor tecnicamente. É isso, Você tem que concentração. botar a vontade na ponta da chuteira É e mais isso. do que isso. Você tem que estar com o mental tinindo. E aí a gente tem o provocador no nível do Daverson, por exemplo, que ele já amadureceu a provocação. Um cara super experiente, mas tem aquela coisa da catimbinha e aí dá certo. Agora, um filhotinho de catimba ainda não tá pronto. Mas vou te é falar. esse que destempera. E os caras sentem logo que ele é o falastrão e ficam em cima dele. Dá 10 minutos, é um vermelho pra conta. Eu concordo, mas assim, olhando o campo, o Wallace Ian entrou bem contra o Isso Chelsea. é verdade. O Wallace Ian entrou bem contra o Bayern de Munique, jogando uma Copa do Mundo. O Wallace Ian, toda vez que ele esteve em campo com o Flamengo, que ele não se destemperou, ele entregou. Ele foi bem, ele apareceu. Então, assim, eu acho que tudo que aconteceu com ele também serviu de aprendizado. A gente soube que ele até foi buscar ajuda também psicológica para poder acertar isso. E eu acho que na partida contra o Fortaleza, se você for olhar o jogo do Flamengo, o time melhora quando ele entra. O time melhora quando ele aparece como centroavante, o time melhora quando ele começa a cair pelas pontas também. Então eu não estou falando para ele ser titular. Sim. Mas eu acho que era um jogador que deveria ser olhado com mais carinho pelo Felipe Luiz para ele poder ter oportunidade na ausência do Pedro. Como centroavante. Assim, Como eu acho que a centroavante. fala é perfeita. Tecnicamente, seria o 0-1, Sim. né? Sim. Eu acho que a questão esportiva ela vai muito Concordo. além só dessa parte técnica. Eu acho que, eu não sei, pelo tudo que a gente já viu do Wallace Ian na temporada, Sim. ele já viveu um montão de coisa. Ele não tá ainda pronto. Eu não sei, talvez agora, porque às vezes também a pessoa dá uma melhoradinha, né, gente? buscou isso, né? Exato, dá uma melhoradinha de um momento pro outro, né? Eu confesso que eu fico com certo receio Eu de também escalar teria. o Wallace Ian, porque eu acho que esse jogo vai Não ser que eu decisivo. esteja preocupada, né, Pedrosa? Não que seja um problema meu. Não. Mas enquanto apresentadora, eu tenho que dar a minha opinião. Eu entendo o seu lado. Fala o que você ia falar. Mas eu fico com um certo receio, porque eu acho que esse jogo vai ser decisivo justamente na postura do mental, no nível de É concentração. E o Wallace Ian, eu fico com esse pé atrás. Agora, a melhor pessoa para fazer essa avaliação é o próprio Felipe Luiz. Não é nem o Wallace Ian. E por que eu falo isso? Porque eu acho que o Flamengo, os jogadores do Flamengo, eles precisam ser um pouco argentinos nessa situação. E quando eu falo isso, não é feio não, tá, gente? Faz um pouco de catimba, porque o argentino faz isso na faz. Libertadores, na Copa Sul-Americana. O Rossi é argentino. É um cara que sabe como os argentinos iriam agir numa situação como essa. Exemplo, vamos inverter. Se o jogo fosse na casa do Flamengo, com o Racing ganhando por 1-0, como é que eles iriam fazer no começo do jogo? É óbvio que eles iriam catimbar. E eu não vejo o Wallace Ian praticando esse estilo de futebol, pelo contrário. O Wallace Ian ou o Juninho? Se eu pudesse escolher, Hoje. tecnicamente falando, o Wallace Ian. O Wallace Ian ou o Bruno Henrique? Hoje. Mas não dá... Não Se dá... eu pudesse escolher, tecnicamente falando, hoje,
O Wallace mas tem o lado mental. E esse sabe, lado e tem mental um me ponto. preocupa Eu só muito. queria, eu só queria trazer Sabe por quê, Pedrosa? Em um lance, ele pode pôr tudo a perder. Tudo a ganhar. Ele é o tipo do cara. Tudo a ganhar. Ele é o tipo do cara Porra. que ele não vai ser o coadjuvante que tá na mesa da Helena, lá do Manuel Carlos, tomando Exato. café. Ou ele é o marido da Helena, ou ele é o inimigo da Helena. Perfeito. Ou ele vai sair do jogo herói. Herói, gol. Ah, meu Deus! Ou ele vai sair do Gente, gol não vale o do risco. jogo vilão. Não vale o risco. Ele não nasceu pra ser Coadjuvante. o coadjuvante. Agora, Ele tem é um protagonista. detalhe. Agora, se esse menino afinar esse protagonismo dele, ele vai estar sempre pro lado de sair como herói e não como Vocês lembram só na o temporada vilão. passada, quando o Flamengo foi eliminado pro Peñarol, o que aconteceu? Dias antes, o Pedro se machucou. Na ocasião, o Tite não soube lidar com a ausência do Pedro. A boa notícia é, o Felipe Luiz hoje... Sim. Não tô dizendo que o Felipe Luiz é um melhor treinador que Tite, tá? Eu só tô dizendo que o Felipe Luiz hoje está mais preparado para essa situação. Porque ele não vai ter o principal jogador, que faz gol. Mas ele tem várias opções. Tem uma arte que fizeram especialmente pra você, o Gabriel. Pra mim? É. Não é possível. A gente tem uma arte aqui que mostra que o retrospecto do Flamengo contra o Racing em mata-mata não é bom. Cara, olha... Eu lembro por muito isso- bem disso. Por isso que eu gosto desse programa, muita informação. Em 2 oportunidades de mata-mata, o Flamengo foi eliminado pelo Racing. Opa. Isso aconteceu, Lucas Pedrosa, você de casa, que é torcedor do Racing, que aliás a gente tem um público muito... eu tava vendo, Tem. né? Tem uma galera que torce pro Racing, eu não sabia. Não, hoje e Nossa, amanhã é o hoje- Brasil inteiro. eu Quem andando- não torce pro Flamengo, torce pro Pedrosa, Racing. eu andando na rua, aí, pô, qual é o teu time? Pô, eu sou Racing. Eu falei, caraca, que legal. Eu nem sabia que tinha tanta essa cultura. Eles invadem o Rio, O é Rio, incrível. impressionante. 92, na extinta Copa dos Campeões, e em 2020 pela Libertadores. E se passar pelo Racing, será um feito inédito, Não, Lucas tem um Pedrosa. lugar aqui no Rio que com certeza isso é verdade. Búzios. Se você for a Cheio de Búzios, argentino. certamente Não, vai ter mas mais eu tô torcedor do falando, Racing. no Rio de Janeiro, por exemplo, eu fui descobrir, eu não sabia que o meu marido é Racing. Ah, tá. Eu fui saber outro dia. Eu achava que ele torcia pra time do Brasil. você, Pedro? Aí eu falei, caraca, Não, ele é eu- torcedor do Racing. eu fico- Que loucura. eu fico Tinha impressionado. camisa, tinha bandeira, tinha um monte de coisa lá em casa. Fico Eu falei, impressionado com esse fenômeno. é impressionante, Pedrosa. Eu fiquei de E bobeira. esgotou a camisa nas lojas. Eu fiquei de bobeira. Olha aí, ó, Supercopa dos Campeões, como eu falei, em 92, jogo de ida 3x3, jogo de volta 1x1. E aí o Flamengo foi eliminado. Oitavas da Libertadores em 20, 1x1 jogo de ida, 1x1 jogo de volta. A gente até mostrou esses números como o empate era muito protagonista nesse confronto, né? E aí o Flamengo perde nos pênaltis e é eliminado. E olha a festa, eu tô falando pra Ó, você. olha lá. A festa que a torcida do Racing fez pra incentivar o jogador. Mas esses são os verdadeiros, tá? Esse Esses aí. são os que moram lá na Argentina. A gente tem as imagens que foi lá no estádio El Cilindro, palco do jogo de amanhã. Vocês sabem o contexto disso aí? Foi É a despedida pro time antes da concentração, não é isso? É o Espetáculo. bandeirão, acho que eles chamam. Isso aí. Cara, Gente, assim- olha só. Eu acho muito engraçado, Pedrosa. E agora, falando um pouquinho sério... Eles sabem fazer festa. Não, sabem. Mas eu, como locutora do estádio, acende um sinalizador num jogo de Libertadores. Não pode. O meu rádio toca. Por favor, locutora, anuncie. Eu fico, por favor, não acenda um sinalizador, vai prejudicar o Botafogo. Aí toma uma multa. Olha olha o show pirotécnico. Não, mas isso aí não foi jogo, tá, Fernandinho? Mas isso vai eles Foi- vão foi assumir Boca? isso. Foi Foi River. Não, Foi não. o River contra o O Galo River- no Ó, ano o passado. Olímpia fez isso contra o Flamengo em 2023, o Peñarol fez isso ano passado. Eles assumem o risco. O risco. Eles assumem a multa. Por exemplo, é porque esse jogo vai ser o último da Libertadores na casa deles. Se eles passarem, eles vão pra Final, final. sim. E ano que vem eles pagam a multa, eu não tô nem aí. Então, assim, eles sabem O jogo do risco. do River com o Galo, eu fiquei... É lindo pra Impressionante. caramba, né? É impressionante. Era um show Sim. um show pirotécnico. Não parava. Mesmo. Não parava. E Eles era vão fazer fumaça. isso aí amanhã. Eles vão fazer. Vão fazer. Você acha que não, Pedrosa? Eu tenho certeza Eu tenho que sim. certeza que sim. Tenho certeza que É, sim. aí- É uma pressão bizarra, Aham. assim. O Racing tem uma das torcidas mais apaixonadas da Argentina. É uma torcida muito, muito fiel e que sempre lota o cilindro. Sempre lota o cilindro. A questão é que agora eles ainda vão quebrar esse protocolo e a pressão vai ficar ainda maior. Cara, eu tô brincando aqui, mas falando sério, o time do Flamengo vai ter que ter realmente uma força mental muito grande. Aham. Eu acho que o melhor caminho é eles desfrutarem desse momento.
É eles olharem para isso não com medo, mas como um privilégio de você estar disputando uma semifinal de Libertadores na Argentina e vivendo essa experiência. Se não encarar dessa forma, cara, vai sentir. Foi o Saul. Foi o Saul que falou. Isso me lembra foi contra muito... o Estudiantes. Ele... Não foi o Saul? Foi. Ele falou ele disse... Ele é espanhol, né? Isso. Nunca jogou uma Libertadores. Ele falou, eu fiquei encantado Sim. com a torcida, com a forma como... Eu tava desfrutando. Ele falou exatamente isso, Pedrosa. E ele foi um destaque desse Tem jogo, que né? desfrutar. Tem uma declaração que eu acho muito relevante de um brasileiro, que é o Emerson Sheik, que perguntou pra ele, você não sentiu medo quando você foi encarar o Boca Juniors na final da Libertadores? Ele falou, medo? Medo eu sentia na minha infância, quando eu passava perrengue na minha vida. Lá eu tava desfrutando. Foi exatamente a palavra que o Pedrosa mencionou. Sim. E sobre a festa da torcida do Racing, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, supostamente um áudio vazado do treinador do Racing, falando exatamente isso tudo. Eu, como jornalista, não tenho como cravar que esse áudio é dele. Sim. Mas já se tornou verdade entre os torcedores do Racing e eles vão fazer isso. Porque no áudio, só para contextualizar, ele diz, ó, a gente vai para matar, não no sentido literal da palavra, é partir para cima dos jogadores do Flamengo e a gente vai assumir todos os riscos de multa, a gente vai pagar todas as multas e a gente vai fazer uma linda festa no estádio. Então, vai ser isso aí, exatamente isso aí que está acontecendo. É o jogo da vida. Eles têm o quê? Uma Libertadores, né? Uma Libertadores. Em 60 e pouco, né? Isso. É o jogo da vida. Olha quanto tempo. Isso aí é o jogo da vida dos caras. E o zagueiro Sousa, que foi um grande destaque aí no outro jogo, o jogador do Racing, ele saiu do primeiro jogo com o Flamengo, que ele tomou uma cotovelada do próprio companheiro dele. Olha como é que ficou o rosto dele. Pra quem não tá vendo, todo amarrotado, o olho inchado, a bochecha inchada bem vermelha, ele tem um algodão na boca. E aí, então, ele passou por uma cirurgia ontem. A operação foi na Argentina, obviamente, né? E segundo os médicos, tudo correu bem. Ele fez essa cirurgia na face. Ele deve levar cerca de 1 mês e meio para se recuperar completamente, será avaliado semanalmente durante esse período. Ou seja, não vai enfrentar o Flamengo e se a vida do Racing for positiva, provavelmente nem joga a final, né? Porque 1 mês e meio, a final vai ser o quê? 29 de novembro. 29 de novembro, enfim, pode ser como não vai dar certo, problema, só vai né, perder a Vene? Muito semifinal bem, mas aí. vai perder a semifinal, obviamente, o Ele jogador... gosta assim. Separa o corte, 1h23. O Pedro que tem que acelerar a recuperação. Bora, Pedro. 1h23. Olha aí, ó, e o STJD marcou para depois de amanhã o julgamento de recurso do Bruno Henrique sobre a suspensão de 12 jogos após ser condenado por forçar cartão amarelo e beneficiar apostadores. O jogador vai então ficar sabendo se vai poder continuar atuando nessa reta final da temporada ou vai ter que cumprir a punição. Lembrando que o atacante só seguiu jogando porque o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo da decisão após recorrer. O Bruno Henrique, que está na Argentina, vai poder acompanhar a audiência à distância. Foi um caso muito falado pelo tamanho do Bruno Henrique, né, o Vene Casagrande? Foi um caso que repercutiu muito, né? Lembrando que na Conmebol essa punição não está valendo. O que vale é só em competição do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo não está disputando a Copa do Brasil. E aí a audiência vai ser 10 horas da manhã e o Flamengo tem chegada prevista ao Rio de Janeiro às 6 horas da manhã. Não sei se ele vai direto participar de maneira presencial dessa audiência e ele também tem a opção de participar de maneira híbrida, que é online. Mas, enfim, que é o que ele faz sempre, né? É o que ele faz sempre. O Flamengo se prepara para um dos jogos mais importantes da temporada. Nesta quarta-feira, dia 29, às 21h30, horário de Brasília, o rubro-negro entra em campo para enfrentar o Racing, da Argentina, no estádio Presidente Perón, conhecido como El Cilindro, em Avellaneda, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores da América. O time brasileiro chega para o duelo em uma posição confortável, já que venceu a partida de ida no Maracanã por 1-0 e agora depende apenas de um empate para garantir sua vaga na grande final da competição continental. O Flamengo aposta em um retrospecto favorável diante do Racing em território argentino. A equipe nunca perdeu para os argentinos jogando em Avellaneda pela Libertadores, o que aumenta a confiança do grupo comandado pelo técnico Felipe Luiz. Em 2020 e em 2023, os confrontos entre as equipes, realizados no mesmo estádio, terminaram empatados por 1-1. Em ambas as ocasiões, o Flamengo mostrou equilíbrio emocional e solidez defensiva, suportando a pressão do adversário e aproveitando as oportunidades nos contra-ataques para marcar gols importantes. Na partida de 2020, válida pelas oitavas de final, o Racing saiu na frente com um gol de Fertoli, mas o Flamengo empatou rapidamente com Gabigol
que marcou um gol decisivo para manter o time vivo na disputa. O jogo foi marcado por muita tensão, com expulsões e o uso do VAR em momentos polêmicos. Mas o rubro-negro soube se segurar e garantir o resultado fora de casa. Esse empate acabou sendo crucial para o Flamengo seguir na competição, mostrando a força mental e a capacidade de reação da equipe. 3 anos depois, em 2023, as equipes voltaram a se enfrentar em Avellaneda, desta vez pela fase de grupos da Libertadores. O jogo seguiu um roteiro parecido. O Flamengo controlou bem a posse de bola e conseguiu marcar com Gabigol, que naquele dia atingiu a marca histórica de 30 gols na competição, tornando-se o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores. O Racing empatou com um gol de Oroz em cobrança de falta, e apesar das dificuldades, o time carioca manteve a invencibilidade no estádio argentino. Esse resultado reforçou o domínio psicológico do Flamengo sobre o adversário e serviu de referência para o confronto atual. Agora, em 2025, o cenário é semelhante. O Flamengo chega novamente a Avellaneda com a vantagem no placar e com o histórico de nunca ter sido derrotado pelo Racing em casa. Para alcançar a tão sonhada final, o time precisa apenas repetir o desempenho tático e a concentração dos duelos anteriores. A estratégia deve ser baseada na posse de bola controlada, uma marca tradicional do futebol rubro-negro, e na busca por contra-ataques rápidos explorando os espaços deixados pelo adversário, que precisa atacar desde o início. Enquanto o Flamengo joga pelo empate, o Racing tem uma missão mais complicada. Os argentinos precisam vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis e por 2 ou mais gols para avançar diretamente à final. O técnico Gustavo Costas sabe que seu time terá de adotar uma postura ofensiva, o que pode abrir brechas para o rápido ataque flamenguista. O rubro-negro, por sua vez, promete aproveitar cada erro do rival para tentar matar o confronto. Entre os destaques do Flamengo para este duelo está o meia colombiano Jorge Carrascal, que vive grande fase e tem sido um dos nomes mais comentados nas últimas semanas. Carrascal foi o herói da vitória por 1-0 no jogo de ida, no Maracanã, quando marcou o único gol da partida. A jogada começou com uma boa triangulação no ataque, e após Bruno Henrique desperdiçar a primeira chance, o próprio Carrascal pegou o rebote e mandou para o fundo das redes, garantindo a vantagem rubro-negra. Além disso, o colombiano tem um histórico muito positivo contra o Racing. Antes de chegar ao Flamengo, Carrascal defendeu o River Plate e enfrentou o time de Avellaneda em outras oportunidades. Ao todo, ele já jogou contra o Racing 4 vezes em sua carreira, somando um gol e uma assistência. Seu estilo de jogo, de muita velocidade, drible e capacidade de infiltração, costuma causar dificuldades à defesa argentina, o que faz dele uma espécie de talismã do Flamengo neste confronto. O técnico Felipe Luiz sabe disso e deve apostar novamente em sua criatividade e presença ofensiva. Carrascal, inclusive, vem ganhando cada vez mais protagonismo no elenco. Desde que chegou, o colombiano tem se mostrado adaptado ao estilo de jogo do time e vem se destacando tanto pela técnica quanto pela entrega em campo. Contra o Racing, sua motivação é ainda maior, pois conhece bem o ambiente do El Cilindro e sabe como o adversário costuma se comportar diante da torcida. Essa familiaridade pode ser uma arma valiosa para o Flamengo em um jogo de tanta pressão. O Flamengo, no entanto, não chega com força máxima à Argentina. O técnico Felipe Luiz confirmou 2 desfalques importantes para a partida decisiva. O atacante Pedro sofreu uma fratura no antebraço direito durante o jogo de ida, após uma dividida com um jogador do Racing, e ainda não está em condições de atuar. Outro ausente é Everton Cebolinha, que se recupera de uma lesão no quadril e também ficará de fora. Apesar dessas baixas, o restante do elenco está à disposição, o que permite ao treinador montar uma equipe competitiva. Bruno Henrique deve assumir o comando do ataque, ao lado de Gabigol, que busca ampliar sua marca histórica na Libertadores. Arrascaeta, recuperado fisicamente, é outro nome de peso que pode fazer a diferença, especialmente na criação das jogadas ofensivas. Felipe Luiz, que vive sua primeira grande campanha como técnico, demonstra confiança no grupo e acredita que a experiência dos jogadores será um fator decisivo.
O histórico recente entre as equipes mostra que o Flamengo sabe lidar com as dificuldades de jogar em Avellaneda. O último encontro no estádio argentino, em 2023, foi um exemplo claro disso. Na ocasião, mesmo jogando grande parte da partida com um jogador a menos, após a expulsão de Wesley, o time brasileiro conseguiu segurar o empate e sair de campo com um resultado importante. A solidez defensiva e o controle emocional foram determinantes para evitar a derrota. Naquele jogo, o Flamengo ainda era comandado por Jorge Sampaoli e a escalação contava com nomes como Santos, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Pulgar, Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Hoje, sob a liderança de Felipe Luiz, o estilo é outro, mais equilibrado e menos dependente de individualidades. O time aposta em uma transição mais rápida, em uma marcação alta e no domínio territorial, mantendo a posse de bola como principal ferramenta de controle do jogo. A partida promete ser eletrizante. O estádio El Cilindro deve estar lotado, com uma atmosfera típica dos grandes confrontos sul-americanos. O Flamengo está acostumado a enfrentar a pressão de torcidas adversárias e pretende usar a experiência acumulada em competições internacionais para administrar o resultado. Jogadores como Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta já viveram grandes decisões e sabem o que é preciso para manter a calma em momentos decisivos. A expectativa entre os torcedores é enorme. O Flamengo busca chegar a mais uma final de Libertadores e confirmar sua hegemonia no continente nos últimos anos. Desde 2019, o clube vem se mantendo entre os principais protagonistas do torneio, tendo conquistado 2 títulos e alcançado outras campanhas expressivas. A classificação para mais uma decisão consolidaria o projeto de continuidade e sucesso que o clube vem construindo. Para o Racing, o confronto representa a chance de quebrar uma escrita incômoda. A equipe argentina quer vencer o Flamengo pela primeira vez em Avellaneda e apagar o domínio que o clube brasileiro tem imposto nos últimos anos. A missão é difícil, mas não impossível, especialmente com o apoio da torcida, que promete transformar o El Cilindro em um verdadeiro caldeirão. O duelo entre Flamengo e Racing é mais do que uma simples semifinal. É o encontro de 2 camisas pesadas, de histórias ricas e de torcidas apaixonadas. O resultado da ida coloca o Flamengo em posição privilegiada, mas o futebol argentino é conhecido por sua intensidade e capacidade de reverter situações adversas. No fim, tudo indica que o Flamengo entrará em campo com a mesma postura que tem caracterizado suas melhores atuações. Concentração máxima, solidez defensiva e aproveitamento das chances criadas. Se repetir o desempenho das partidas anteriores em Avellaneda, o rubro-negro tem grandes chances de confirmar sua vaga na final da Libertadores de 2025 e seguir em busca de mais um título que marcaria, de vez, sua era de ouro no futebol sul-americano.